Tem uma data que alguns acreditam ser profética. Líderes cristãos têm divulgado sua interpretação sobre o tema, que vão desde a afirmação de que os céus apontarão para um arrebatamento, até o temor de que uma grande catástrofe se abaterá sobre a terra. No mês passado, em agosto, o jornal The Washington Post entrevistou vários estudiosos do tema fim dos tempos, uma vez que o eclipse que aconteceu recentemente também era apontado como um sinal do fim. Gary Ray, da revista Unslit, especializada em profecias, afirmou ao Washington Post que é impossível ignorar que o alinhamento das estrelas, do Sol e da Lua, na noite do dia 23 de setembro próximo, tem semelhança com a profecia de Apocalipse, capítulo 12. Como é que chama? O eclipse que aconteceu em agosto, o pastor Neif, gerou uma paralisação nos Estados Unidos muito forte. Aqui no Brasil, acho que a gente nem percebeu isso. Percebeu? Não. Não, né? Mas você acompanhou, porque alguns Estados Unidos mandaram. Eu lembro que isso, vários crentes mesmo, pessoas assim, do meu convívio, né, anterior, que estão lá agora, mandaram, estavam preocupados. Você acha que esse eclipse de agosto e esse negócio aí que estão falando, desse alinhamento de Sol com Lua, com os planetas no dia 23, hoje é dia 20? Hoje é 21. Então, vai ser sábado. Isso pode ser um cumprimento de Apocalipse 12? Boa tarde, seja bem-vindo, querido. Boa tarde. Isso faz parte de um conjunto de coisas que estão acontecendo, não só nos céus, mas também na terra. E agora está ficando assim, mais clara esta visão, né, profética dos últimos dias, porque os acontecimentos, tanto nos céus quanto, como já falei, na terra, eles estão mostrando uma coisa só. E nós que temos o Novo Testamento, aí Jesus explicando como seriam os dias, né, antes do seu retorno, nós estamos conseguindo entender que realmente não há como fugir disso. Então é coincidência, então, né, Neif? A questão, eu não creio que seja uma coincidência. Eu creio que é realmente uma forma de Deus mostrar as coisas. Eu não sou uma pessoa entendida de astronomia, mas eu estou acompanhando o que o pessoal está falando. Realmente está acontecendo algumas coisas que nós precisamos, no mínimo, prestar atenção. Né? São coisas nos céus que estão assim, trazendo com muita ênfase aspectos que antes estavam um pouco mais apagados, até mesmo na forma de interpretação, como Apocalipse 12 agora, né? A mulher gemendo com dores de parto para dar à luz a um filho. E agora nos céus a gente vê a constelação de Virgem numa situação assim, do planeta Júpiter entrando na parte que é a parte da barriga, né? Vamos dizer assim, da Virgem. E durante 9 meses esteve lá e está saindo dia 23. Meu Deus. Então, e junto com isso, a formação, né, de 12 luminares ali, que é completos junto com a constelação de Leão e 3 planetas aí do nosso sistema solar, montando aquelas 12, exatamente sobre a cabeça da Virgem, né? E também, nesse momento, a Lua vai estar aos pés e o Sol por trás. Então, junto com outros detalhes, né, nos chama a atenção como uma coisa dessa vai acontecer nos céus, exatamente na hora como essa que nós estamos vivendo. Agora, muitos cristãos, sobretudo evangélicos, têm uma dificuldade muito grande quando se fala dessa questão de constelação de Virgem e tudo, achando que isso é astrologia, que é meio horóscopo. É bem diferente, né, uma análise astronômica do fenômeno do que a astrologia, né, Neif? Exatamente, são duas coisas diferentes, né? Olhar os céus para adivinhar o futuro e querer saber das coisas no sentido assim de adivinhação mesmo, né? É uma coisa que está junto com a astrologia. Mas nós vamos encontrar na Bíblia várias referências aos signos, né? No livro de Jó você vai encontrar, em outros lugares também da palavra, a respeito desses conjuntos, né, estrelares ou estelares, onde muitos entendem que o próprio Deus já estava mostrando uma história que viria a se desenrolar. Então, tem um irmão nosso lá, ele até escreveu um livro sobre isso, o Evangelho nas Estrelas. Ele vai mostrando, né, que em cada momento que um desses signos está sendo mostrado, Deus está contando alguma coisa. O livro de Jó, que é o mais antigo que nós entendemos que tenha sido escrito, já faz menção a eles. Então não está relacionado com uma adivinhação ou coisa assim, mas está relacionado com uma forma de Deus expor, né, para o próprio homem nos céus aquilo que é a vontade dele, ou o plano dele em relação aos homens. Talvez a referência mais
como é que eu posso dizer, mais lembrada, mais falada de fenômeno nos céus, de uma estrela, seria a questão do nascimento de Jesus. Que aquilo era estrela mesmo, não era metáfora, não era analogia, né? Nada era... Não. E agora, nesse momento, dia 23, eles estão entendendo que o mesmo fenômeno, mas de uma forma mais destacada, deverá estar acontecendo, esse alinhamento que está acontecendo, né? 3 planetas, junto com os outros 9 da constelação de Leão, vão estar formando aí, nesse momento, essas 12 estrelas da cabeça da Virgem. E te dá medo, não? Assim, meu Deus, dia 23 de setembro, daqui a 2 dias, hoje é quinta, sexta, sábado. Tem muitos irmãos que estão bem seguros que o arrebatamento vai acontecer exatamente nessa época. Porque a figura do Apocalipse mostra o arrebatamento, né? O filho varão, ele é arrebatado para o trono de Deus. Embora o dragão, Satanás, a antiga serpente, queira impedir ou destruir, mas ele não consegue isso e o filho é arrebatado para Deus. Muitos irmãos estão entendendo isso e crendo de fato que haverá um arrebatamento no dia 21 e no mais tardar no final do mês de novembro, de setembro agora e nos dias daqui para frente. Agora, eu entendo o seguinte, que existem alguns fatos que precisam ainda ocorrer antes do arrebatamento, segundo a minha visão profética aí, nesses últimos dias. E não vai dar tempo disso acontecer. Em 2 dias. Em 2 dias. Então, Por exemplo, o que está faltando? Eu já até disse aqui num programa, o anticristo ainda não foi visto pela igreja. Ele pode até estar aí. Ele pode até estar aí, mas ele não foi visto, reconhecido. Quando a gente fala visto e reconhecido, muitos confundem com o domínio total dele sobre a terra. Não vai acontecer da noite para o dia. Ele vai surgir como personagem político aí, vai ser uma pessoa, e a igreja vai fazer essa leitura, vai saber quem é ele pelo contexto que nós temos, né? Explicativos das Escrituras, nós vamos saber disso claramente. Então esse é um dos sinais que Paulo menciona que deverá ocorrer antes do arrebatamento. Então isso para mim é muito claro, ele coloca isso como um ponto assim, de segurança para os irmãos em Tessalônica. Agora, e isso não tira o fato de que nós estamos às portas. Tá iminente, então eu estou falando isso no desejo que eu esteja errado, e que a gente seja arrebatado realmente no sábado. Mas acontece que eu creio que tudo isso que está acontecendo, como eu disse, eu não sou uma pessoa entendida de astronomia, não sei, eu estou acompanhando o que o pessoal está falando, né? E estou realmente impressionado com tudo que está acontecendo, não só agora esse sinal, mas as luas também que ocorreram, né, nos anos passados, que são coincidentes. Você fala das luas de sangue? As luas de sangue, foram 2 anos. Explica pra gente o que é isso. Essas luas de sangue ocorrem assim, muito raramente. Como eu te disse, eu não tenho precisão nem na minha informação assim, sobre isso, mas elas ocorre um fenômeno especial em que a lua fica um alaranjado mais forte então chamo de lua de sangue, né? Uma lua mais avermelhada. E ela ocorreu 2 vezes, isso ocorreu 2 vezes exatamente na festa da Páscoa e na festa dos Tabernáculos por 2 anos seguidos. E agora acontece esse eclipse nos Estados Unidos também, tem algum sentido que encaixa aí dentro desse panorama bíblico, esse fundo bíblico, né? E agora, o dia 23 vai ser exatamente a festa das trombetas, e nós sabemos que a trombeta vai tocar e nós vamos ser arrebatados. Então, todas essas coisas, outro aspecto também, é que agora vai começar a festa dos tabernáculos, né? E nós sabemos profeticamente que a festa dos tabernáculos o sentido dela para nós é o arrebatamento da igreja, é quando Deus vai morar com os que são seus, né? Tem uma sequência, né? Desde o Pentecostes lá, na Páscoa quando Jesus morre, o Pentecostes quando o Espírito Santo vem, a festa das trombetas, né? E também aí na sequência o tabernáculo. Ô Neif, eu tenho que ler as mensagens, que o celular fica tremendo o tempo inteiro aqui. Eu tiro o som, mas ele fica no modo de vibração e as pessoas estão mandando mensagens. Tinha certeza que hoje teríamos muitas perguntas para o pastor Neif. Primeiro que o João Igor e o irmão dele, o Sadraque, estão mandando um abraço. Eles são de Tutóia, no Maranhão. Um grande abraço aí a todos, especialmente ao João Igor e ao Sadraque. Tem a pessoa aqui que é Ruth, que do Maranhão, vamos para a Chapada dos Guimarães, lá, a linda Chapada dos Guimarães, em Mato Grosso. Quem está mandando um abraço para a gente aqui é a Ruth, e diz que está amando o nosso programa. A Maria, Marilac, ela mora em Betim, e diz que depois que descobriu a Rede Super, ficou sempre ligada.
e adora assistir os cultos, as palestras, está assistindo muito bem. E vai continuar assistindo com fé em Deus. Querida Maria Marilac, continua mesmo aqui na Rede Super. A nossa finalidade é glorificar a Deus em primeiro lugar e edificar a igreja dele, né? E hoje o tema é extremamente importante porque falarmos de Apocalipse, falar do fim dos tempos, é um tema que foi muito presente na igreja dos primeiros séculos, se perdeu ao longo da história e agora estamos voltando. Voltando por quê? Temos esse evento aí, dia 23, esse alinhamento que ocorrerá nos céus, e também temos visto coisas impressionantes acontecendo aqui na Terra. Os fenômenos físicos, os fenômenos da natureza, essas coisas espetaculares estão ocorrendo em abundância. Eu, particularmente, por mais cético que eu seja, eu não posso admitir que isso é pura coincidência, tantas coisas ao mesmo tempo, né? Como eu disse, isso fica mais próximo da nossa realidade aqui, né? Para olhar os céus, a gente precisa de um pouco mais de conhecimento, entendimento de como é que são as coisas aí da astronomia. Mas olhando para o nosso planeta e olhando a situação hoje, né, da raça humana na Terra, nós não podemos fugir dessa realidade, né, de que Deus está falando para nós. Deus está nos mostrando que alguma coisa... mas furacão sempre teve, terremoto sempre teve, guerra sempre teve, sempre tem esse aspecto aí de amenizar o sentido dessa mensagem bíblica. Mas o número e a forma como essas coisas têm acontecido realmente tem chamado a atenção e tem feito com que nós, que cremos, né, na palavra de Deus, na revelação que nós temos aí, no Novo Testamento principalmente, no Antigo também, mas principalmente no Novo, de que esse é o momento que o próprio Jesus disse, né? Ele disse, o dia e a hora ele não estaria informando, mas o cenário nós teríamos claro. Porque, Neif, uma das razões que há muitos céticos, mesmo no meio cristão evangélico, é que ao longo da história da igreja, esses movimentos mais escatológicos geraram alguns probleminhas, né? Somos os montanistas, né? Tivemos no século XIX o povo que vendeu tudo, subiu para as casas achando que a data estava marcada. Eu acho que o grande perigo é a gente precisar, por exemplo, que é dia 23. Exatamente. Eu acho que esse é o grande perigo. Agora, eu confesso, eu fico muito assustado. Quando eu vejo essas coisas, eu fico pensando, meu Deus, pessoas estão sofrendo. Essas catástrofes naturais estão gerando muito sofrimento nas pessoas, mas atribuir a catástrofe natural apenas à ação humana, porque também tem esse discurso, né? O homem que está mexendo no quadro natural está afetando a biodiversidade e tenta-se racionalizar da perspectiva de uma responsabilidade humana imediata nesses fenômenos, mas tem fenômenos que não tem como. Você vai falar num terremoto, o que tem a ver um terremoto, né, com uma ação humana? Você pode até falar de oceano também, ressacas absurdas, né? Tem que ver mão de Deus nesse negócio, né? Jesus falou que as ondas do mar ficariam numa situação em que os homens ficariam aterrorizados, né? Então tem um momento em que as coisas passam do normal. Do normal, perfeito. Normal. E não tem como a gente dizer que não está acontecendo nada, isso é normal. Aqui no Brasil, né, Neif, teve um recuo. O pessoal do Sul pode confirmar. No Sul do Brasil teve recuo, não é? Do mar. Coisa assustadora. Agora, por que o ser humano tem tanta dificuldade de como é que eu posso dizer? Ver Deus nessa história, né? É muito ceticismo mesmo, né? Não, eu acho para eles difícil. Eu creio que tudo isso é para que a igreja, para que nós estejamos, então, entendendo o nosso momento. Porque o momento, na sequência, é que o mundo vai ser tratado. Mas primeiro o Senhor está tratando conosco, Ele está nos falando, né? O juízo começa pela casa do Senhor, quer dizer, Ele trata primeiro com a igreja. Então, esses sinais todos e tudo isso que está acontecendo, para mim, é o Senhor despertando o seu povo. Levantai ao alto os vossos olhos, presta atenção, a vossa redenção se aproxima, pode ficar alegre, não é isso? E também o outro aspecto, as 10 virgens dormiram, embora isto esteja relacionado, né, com a palavra mais objetiva para Israel, ela enquadra completamente para a igreja, já que Israel é um espelho da igreja, né? Todas as 10 dormiram, mas chegou um momento, eis o noivo, que aí elas despertaram, né? Umas tinham azeite, outras não tinham.
suficiente para até chegar naquele momento. Então é um momento que Deus eu creio que essa trombeta está tocando para a igreja prestar atenção que já está na hora dela estar às portas, né? Isso mesmo. Então acho que a igreja tem que ficar esperta. Eu até brinquei, né? Você não tem medo, não? Você falou outra expressão aqui agora, tem que ficar atento, não é isso? Nós temos que ficar atentos. Na verdade, o que eu entendo, Cássio, é o seguinte, eu não tenho tanta preocupação com entender todas as coisas, todos os sinais. A minha preocupação é que eu vou estar diante de Jesus. E isso é que nós precisamos entender, independente do dia, que seja sábado, ou daqui uma semana, ou um ano, não sei quando você tiver a experiência de ser arrebatado, você esteja, como Jesus falou, de pé na presença dele. E não se afaste envergonhado dele, como João fala. Então, esta que deve ser, eu creio, a preocupação maior da igreja, entendendo que realmente o Senhor está falando, prepara que nós vamos encontrar. Agora, Neif, a igreja cresceu muito nos últimos anos no Brasil. Eu digo igreja institucional, nome. Né? Tem gente em casa agora que está pensando, meu Deus, se Jesus voltar mesmo para arrebatar a igreja no sábado, ou daqui a um mês e tudo, será que eu vou? O que dá garantia a uma pessoa de que, se efetivamente esses sinais são os últimos para a volta de Cristo, o que me dá garantia de que eu vou estar com o Senhor? Eu, graças a Deus, eu tenho essa segurança. Mas eu não vou contar por que eu tenho, não. Vou deixar para você contar, para você alertar, mas você vai falar alertar depois do intervalo, tá joia? Então não perca a resposta do pastor Neif. Nós vamos e voltamos já já com o nosso bate-papo. Nossa, tá bombando, sabia? De volta com o nosso bate-papo, confessando que é difícil fazer o programa depois de ver esse bacalhau lá do Porto do Bacalhau, Jesus. Depois tem que arrumar um voucher pro pastor Cássio alimentar no Porto do Bacalhau. Você gosta de bacalhau, Ney? Gosto. Ah, rapaz, é um bacalhau. E lá é muito bom o bacalhau lá do Porto do Bacalhau. Bom, eu fiz uma pergunta para o pastor Neif, nós estamos conversando sobre profecia dos fins dos tempos. O que dá... Suponhamos que tem alguém em casa agora, Neif, que está nos assistindo, vendo essa conversa e está pensando, rapaz, eu faço parte da igreja, já fui batizado, mas eu não tenho segurança se Jesus vier para arrebatar a sua igreja, se o noivo vier para buscar a noiva, é que eu vou junto. O que pode trazer segurança para essa pessoa? Existe um pensamento de que somente os cristãos que estiverem aperfeiçoados, maduros, né, e que estiverem em vida realmente com o Senhor, assim, de intimidade mesmo com Deus, é que serão arrebatados. E a turma menos comprometida com o Senhor vai ficar aqui para a tribulação, para serem aperfeiçoados e tal, no sofrimento. Essa é uma visão. Eu não penso dessa forma, mas existe realmente um argumento bíblico que as pessoas usam para dizer isso. Agora, a minha maneira de entender é que o que faz essa confusão é as pessoas não definirem onde está o tribunal de Cristo. Né? Se a gente entende o tribunal de Cristo como sendo aquele momento onde realmente Deus vai fazer essa separação entre um e outro, entre a obra a obra que realmente é de palha de ouro, né? Aí já fica mais fácil. Agora, eu entendo que mesmo quando nós vamos fazendo essa leitura do Novo Testamento, onde vem a palavra de arrependimento, na sequência vem a pregação de Jesus, né, o crer em Cristo pela fé, e na sequência o batismo com o Espírito Santo, essas coisas todas estão juntas e elas trazem a pessoa para dentro de um outro espaço. Né? Ele tem acesso à mesa de Jesus, foi tirado do império das trevas e transferido para o reino do Filho do seu amor. Eu creio que todos que passaram por essa experiência, essas pessoas serão arrebatadas. Do novo nascimento. Do novo nascimento, e vão estar com Jesus diante do tribunal, que Jesus mesmo falou, que se envergonhar diante de mim, diante dos homens, eu vou me envergonhar também diante dos anjos do meu Pai, né, dele também. Então, eu creio que nós vamos para a presença do Senhor, vamos ter um tempo onde essas coisas vão ser definidas, porque nós já vamos estar com o nosso corpo glorificado, tanto os que já partiram quanto os que forem arrebatados nesse momento, e que vai haver, então, essa arrumação da casa, né? Para, então, na sequência, as bodas e o retorno de Jesus sobre a terra. Mas, então, dentro dessa visão, eu creio que todos os que passaram pelo novo nascimento, de fato, serão arrebatados, independente da condição deles aqui. A minha pergunta até é uma provocação, Neif, porque há pessoas que nasceram de novo e nem batizadas foram.
Alguns nasceram de novo e morreram imediatamente, né? Essas pessoas, se já morreram, nasceram de novo, não tiveram tempo de ser batizadas, o velho e clássico caso é quem? O ladrão da cruz, né? Essas pessoas estarão com Cristo, serão ressuscitadas. Alguém que hoje já foi batizado, mas não nasceu de novo, não vai, né? Não. Porque essa é uma questão importante. O batismo não dá salvação para ninguém, né? Ele vem completando uma salvação que começa num arrependimento. Eu me percebo diante de Deus, eu preciso, por isso arrependei-vos, né? A mensagem começa com João Batista, continua com Jesus, para que então possamos entrar no reino. Então, nós nascemos de novo ali, através do arrependimento e da fé em Jesus como a resposta de Deus, Deus encarnado entre os homens, entre nós, seguindo a Ele, aí então nós somos batizados, devemos, porque Ele mandou, né, que nós sejamos batizados. Eu creio que o batismo tem um componente espiritual, assim como a ceia, que nós muitas vezes depreciamos e deixamos de lado, e que precisa ser revisto. Eu acho que a igreja precisa rever isso. E na sequência, esse batismo com o Espírito Santo, esse enchimento com o Espírito Santo, que é para que o cristão possa seguir a sua carreira, né, de testemunha de Jesus. Amém. Então aqui aproveitando um momento que a gente não faz muito isso no programa, mas com a tua boca você tem que confessar e no seu coração crer, você vai ser salvo. Então é muito importante. Eu acho que nesses momentos de crise mundial, a gente está vivendo um momento de crise mundial. Esses fenômenos têm que nos fazer repensar a nossa vida, né? Porque se Jesus voltar a buscar a igreja, eu quero estar com Ele. Né? Eu tenho que nascer de novo, né? Eu já, graças a Deus, Jesus me resgatou na cruz e eu aceitei esse resgate há um bom tempo. Vou ficar contando quanto tempo, não. A Sandra, de Três Corações, aqui no sul de Minas Gerais, dá bom dia para nós aqui. A paz do Senhor, eu gostaria de saber mais sobre onde encontro materiais do irmão Neif. Neif, você está de parabéns com o seu programa. Irmão, aí está falando comigo. Você está de parabéns com o seu programa. Aliás, a Rede Super está demais. Não consigo parar de ver. Não tem nem um programa. Ela dá risada. Está difícil fazer as atividades de casa. Não, aí, minha irmã, bota a televisão em outro lugar. Aí você vai acompanhando a televisão com a gente. O Neif, eu sei que você tem muitos vídeos no YouTube, estudos no YouTube. Eu já vi vários, né? Palestras e tudo mais. Você tem material impresso também, não? Não, né? É mais o vídeo mesmo. Mais o vídeo mesmo. E tem uns mais antigos que precisam ser revistos, né? Na sequência, porque eu sempre falo que o momento ele ajuda no entendimento da palavra profética. Então, tem coisas contexto, que para mim hoje estão mais claras que anteriormente não estavam. É impressionante. A rapidez é que me assusta, Neif, porque é tão rápido isso, assim. Na nossa geração, a gente está tendo o privilégio de ver tantas coisas, não é? Que eu fico assim, meu Deus, será que eu vou ser dessa geração que será arrebatada? Não é? Porque com Cristo, mesmo que eu morra nesse físico, eu vou ser ressuscitado, mas será que eu vou ser... É um privilégio, você não acha? Eu acho. Ser arrebatado. Assim. Poucos, né? Poucos terão esse privilégio. Pensando assim, na história da igreja, nós estamos com 2 milhões de história da igreja, tantos esperavam, achavam. Paulo achava que seria na geração dele, a igreja primitiva toda vivia na expectativa do retorno de Jesus para o seu próprio tempo, porque a mensagem da ressurreição era muito forte, junto com a palavra do arrependimento. Sim. E isto junto com o retorno do Senhor também. O Maranata era presente. O Maranata era uma coisa muito forte. Só que um ano para o Senhor, um dia como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Aí está demorando, não. Ele está esperando que todos se arrependam para que o juízo não os leve, né? Uau. Neif, você falou um negócio aqui que me assustou. Quando você falou assim, que além das festas dos tabernáculos, vai ter a festa das trombetas, não é isso? As festas das trombetas antecedem a festa de tabernáculos. É praticamente uma chamada para a festa dos tabernáculos. Né? E você falou assim que tem um certo ar também escatológico, porque as trombetas tocarão, não é isso? Tem as trombetas de Apocalipse que são sinais, né? É isso, né? Tem a 7 do Apocalipse e tem a que o apóstolo Paulo fala no capítulo 15 de 1 Coríntios, ao ressoar da última trombeta. Agora, dentro da minha visão, eu entendo que essa última trombeta que Paulo está falando é a mesma 7ª trombeta que o Apocalipse mostra. A forma como eu entendo, né, a revelação ali do Apocalipse. Porque o que a 7ª trombeta mostra é exatamente isso que eu acabei de falar aqui, que já é o tribunal de Cristo. Uhum. E lá no capítulo 15 nos mostra que num piscar de olhos nós seremos transformados e vamos estar com o Senhor. Então, para mim, é claro, eu sei que para muitos irmãos não é tão claro. Essa 7ª trombeta, ela é complexa, assim, onde você vai colocar, mas para mim está claro. Agora, esses sons de trombetas,
Porque com a tecnologia hoje, na área de produção de multimídia, você consegue fazer coisas absurdas, né? Você pode fazer realidade virtual, você pode fazer avatares, coisas do tipo. Mas isso é um vídeo, assim como o vídeo do Furacão Irma, esse é um vídeo caseiro. E dá para ouvir, com certeza, um som diferente. Você entende que também isso pode ser indicativo de igreja, desperta. Igreja acorda. O Senhor está muito mais perto de voltar do que estava na época de Paulo. Tem certas coisas que eu não tenho como confirmá-las. E são experiências de outras pessoas. O que eu faço é guardar, igual Maria, guardar essas coisas no coração. Se realmente isso aconteceu, né, porque você mesmo falou, tem hoje muitas formas de simular, a internet aceita muita coisa, né? E a gente eu não tenho segurança de que esse vídeo aconteceu exatamente. No princípio parece um enxame de abelha, depois é que aparece o som da trombeta, né? Eu não sei dizer, mas semana passada eu tive com um irmão, interessante isso, me chamou a atenção. E esse irmão tem um dom profético e ele compartilhou comigo que estava ficando muito incomodado com uma coisa que estava acontecendo com ele, assim, esporadicamente. Ele estava escutando o som da trombeta. Misericórdia, é mesmo? É. Irmão aqui, assim, conhecido, gente bem próxima. Ali eu não tenho dúvida de que é uma pessoa do nosso relacionamento, de caráter. E ele volta e meia, está escutando, está tomando banho, tem o som. Uau. Aí ele fica preocupado se tem alguma coisa ligada e não tem nada que está... Gente. Ele tem escutado. O Neifel, volta para aquela questão do ceticismo. A gente está tendo várias pautas, várias discussões hoje em dia sobre a questão de homoafetividade, essas pautas, sabe, ideologia de gênero, essas discussões todas. E muitas vezes as pessoas olham para nós chamando-nos de fundamentalistas, de fanáticos religiosos e tudo mais. E eu te conheço há muito tempo, né? Eu sei. Uma coisa que você tem é sanidade mental. Você é uma pessoa lúcida. Né? E eu fico assim, meu Deus, eu fico... Não sei qual que é o sentimento que eu tenho com aqueles que são céticos e olham para isso com desdém. Porque, gente, o negócio é tão sério. Eu estou assim, até arrepiado, que eu pensando, meu Deus, será que eu vou ser dessa geração que será arrebatada? Porque as pessoas estão ouvindo trombetas, homens íntegros, mulheres íntegras. Né? Esses sinais, rapaz, o que isso provoca no seu coração? Você fica assim... Eu, há pouco tempo, eu estava falando lá na comunidade que eu estou vivendo dias assim muito especiais na minha vida, porque você já me conhece, mais de 30 anos atrás, eu falo sobre essas coisas e a minha percepção em relação à reação da igreja, dos irmãos, me dava tristeza. Vai ser uma coisa tão distante, a vida que era uma vida tão tranquila, as coisas não tinha nada a ver. Parecia alguma coisa assim que alarmismo. Isso. Então eu me retraí um pouco, porque eu achei que não estava próprio. E ultimamente eu tenho sentido esse apelo da igreja. Mas primeiro veio do mundo, não foi da igreja. As pessoas do lado de fora, vendo a situação do mundo, por saberem que a gente tem alguma ideia, ou pensamento, ou estudo a respeito, nos procuraram. É mesmo? Depois é que a igreja começou a acordar. Impressionante isso, me chamou a atenção. E aí que eu comecei a ficar mais à vontade para compartilhar, porque agora realmente as pessoas estão interessadas em saber. E agora então faz sentido a gente colocar, né, aquilo que a gente já tem visto e percebido aí da parte de Deus para a igreja. O cenário parece que está ficando mais claro, né? Porque às vezes aparecia um discurso descontextualizado, vazio, né? Muitas perguntas chegando, vamos lá, deixa eu voltar aqui para seguir a ordem. Meu Deus, olha só quanta pergunta que rodo aqui. Ixi, hoje. Meu Deus. Pastor Márcio, liga aí, pede mais uma hora de programa. Pede, não, só manda aqui, né? Manda mais uma hora de programa, porque tem muita coisa aqui. Vamos lá. Paz do Senhor, aqui é o Daniel, da cidade de Gonçalves Dias, Maranhão. Um abração, Daniel. Pastor, na Bíblia não relata a data do arrebatamento. Como você afirma com certeza que será a hora e o dia em 23 de setembro? Pois a Bíblia diz que vigie, pois não sabemos a hora, nem o dia que Jesus vai voltar. Quem pergunta é o Samuel de Três Pontas, Minas Gerais. Samuel, eu estou falando exatamente o contrário. Para que eu vejo essa data como uma data significativa no sentido de todo o contexto que nós estamos vivendo, mas não creio que o arrebatamento vai acontecer no dia 23, não. E eu já disse aqui, eu até gostaria de estar enganado, mas esse dia... só o Senhor mesmo sabe, nós vamos ter, dentro do meu entendimento, alguns sinais ainda acontecendo, para que então
a igreja seja arrebatada da terra. Mas tudo isso que está acontecendo faz sentido, sim, nessa hora, para nos despertar como igreja do Senhor Jesus. Tem alguém de Mossoró que não disse o nome, mas está perguntando, pastores, é porque talvez tenha ligado depois do comecinho do programa, né? A gente leu uma matéria que menciona, tem uma reportagem do Washington Post falando que no dia 23 haverá um alinhamento de planetas e estrelas, não é isso? Sim. É, planetas e estrelas. E coincidentemente, né, entre aspas a palavra coincidentemente, tem a ver com o Apocalipse. Alguém de Mossoró pergunta, o que vai acontecer no dia 23? Rapidamente, sintetiza, Neif, vai ter um alinhamento, não é isso? Isso. Esse alinhamento está compondo 7 estrelas da constelação de Leão, que estariam então formando essa coroa de 12, né, estrelas que está na cabeça dessa mulher, no Apocalipse, capítulo 12. E nos céus, a constelação de Virgem, que está ali como a figura principal, tendo sobre ela essas 12, no caso, estrelas, né, sendo alguns planetas também, formando 12. E o planeta Júpiter está dentro daquele espaço que é o ventre da Virgem, da constelação de Virgem. E no dia 23 ele estará saindo, né? Nessa data ele já está saindo. Então é o mesmo retrato que a gente vê no Apocalipse 12, uma mulher com dores de parto. E também tem a figura do dragão, que é um pouco mais complicada, mas que também já é vista. E que esse astro-rei, inclusive, né, o Júpiter, chamado de astro-rei, estará saindo. E é o que ocorre no capítulo 12 do livro do Apocalipse. Ele é arrebatado, né, o filho varão, para o trono de Deus. Uau! O Tiago de Contagem diz que o programa está sensacional. Obrigado, Tiago. Mande um abraço para minha amiga Graça, que não perde um programa. Beijão, Graça, um grande abraço. Obrigado, viu, por estar assistindo aqui a Rede Super. O pastor Vainer Ramos, Santa Luzia, do Parauá, no Maranhão. A igreja tem que temer o Apocalipse? E por que uma grande parte da igreja tem medo quando se fala do Apocalipse? Tem muita gente que tem medo mesmo. Fala assim, por que será? Porque tem medo de sofrer? Normalmente o Apocalipse está associado à catástrofe, está associado à grande tribulação. Então, por não ter um conhecimento, né, assim, cronológico e mais claro também do que significa, as pessoas têm entendido. Assim, também tem dragão, tem outras figuras lá, né? Agora, por exemplo, esses sinais, esses fenômenos da natureza, que antecedem, é claro, né, o arrebatamento da igreja, eles afetam justos e injustos, crentes e incrédulos, não é? Mas após o arrebatamento, obviamente, quem é da igreja não vai passar mais essas dores, né? Sofre antes, né? Antes. A figura que a gente tem é que o Senhor, do Antigo Testamento, né, ele sempre preserva os dele no momento das catástrofes. E Paulo fala para os irmãos lá em Tessalônica que nós não fomos destinados para a ira. A ira vem descrita no livro do Apocalipse muito claramente, são as taças, né, que são derramadas sobre a terra. Esse momento não é para nós. Essa situação não é uma situação de Deus em relação ao seu povo, à sua igreja. E eu não canso de me dizer, todos os que quiserem viver uma vida piedosa em Cristo Jesus, o que Paulo fala, vão sofrer tribulações, perseguições. A nós nos foi dado a graça não somente de crer, mas também de padecer por Ele. Um evangelho integral na vida de quem quer que seja, nos leva para a tribulação. O apóstolo João, que escreveu o Apocalipse, fala o seguinte: eu, irmão vosso, na tribulação e na paciência. Então, a falta da visão da igreja como um todo nos faz ter essa ideia errada de que a igreja ela está tranquila. Está na bolha. Não está na bolha. Ela está lutando mesmo contra o príncipe deste mundo, tá? O tempo todo. Nós somos a cabeça de ponte do reino dos céus na terra. Perfeito. Né? Perfeito. Então, quando Jesus fala, ai de vós quando todos estiverem falando bem de vós. Eles fizeram com os falsos profetas. Se você for viver uma vida integral, você vai ter com o Senhor Jesus, você vai viver essa realidade. Você está tendo muito aplauso do mundo, toma cuidado. Meu Deus, que deixa para não perder aqui. A Girlaine, de Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Eu creio nos sinais que antecedem a volta de Cristo. E que esses sinais estão claros para todos, mas não existe data marcada para esse grande evento. É o que nós estamos dizendo aqui, o pastor Ney foi enfático nisso. Muitos estão dizendo que é dia 23, ele até preferia estar errado. Ele não acha que necessariamente é dia 23, ainda pelo menos a identificação do anticristo, não é isso? É necessário. É necessária. Mas ele falou assim, tomara que eu esteja errado. Você quer estar com Cristo logo, né, Ney? Eu também. Que delícia vai ser. Minha pergunta é a seguinte: Jesus pode voltar antes de cumprir todas as promessas feitas através de profecias aqui na Terra? Não, as palavras foram
dadas para tempos e períodos específicos, né? Então, você vai acompanhando essas palavras, você vai vendo que alguns fatos, eles não vão ser antecipados, Entendo. Eles estão dentro de uma sequência. Não tem jeito de você pegar a grande tribulação e trazer ela para um período anterior àquele que está falado. Então, existe uma sequência? Existe uma sequência. Perfeito. O Hilário e a Alzira, lá do Rio Grande do Sul, estão dizendo que assistem um programa todos os dias, né? E deseja paz do Senhor, paz, queridos aí do Rio Grande do Sul. Mais pessoas mandando mensagem. Aqui, a Sara... Não, desculpa. Meu Deus, cadê o nome da pessoa que sumiu aqui? A pessoa é de Campos, Rio de Janeiro. Eu pensei que era Sara, porque ela é da igreja Sara, lá de Campos, estado do Rio de Janeiro. Ela está mencionando aqui a questão da preparação da noiva. Bom, noiva é a igreja, né, Neif? A gente está na reta final aqui, mas assim, parece que a música das bodas está sendo tocada aí, né? O que a noiva tem que fazer para se preparar, querido? Lá no capítulo 19 fala que as vestes da noiva, né, linho finíssimo, branco e puro. E explica o que é isso, são os atos de justiça dos santos. Então, uma vida que está realmente vivendo a dependência do Senhor, né, os atos, eles naturalmente acontecem. O próprio Deus nos leva a obras que Ele de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, essas vestes, se nós as aceitarmos da forma como o Senhor tem preparado para nós vamos ter elas. Nós vamos tê-las, né? Branquinhas lá. Para as bodas do Cordeiro. Maranata, Senhor Jesus. Quero agradecer muito, Neif. Foi muito gostoso o papo, muito instrutivo e um alerta para todos nós. Muito obrigado a você que assistiu esse bate-papo com o pastor Neif de Almeida e convido você a continuar sempre aqui ligado na Rede Super, sempre inspirando a sua vida. Que Deus te abençoe e te guarde e até o nosso próximo programa Bate-Papo. Até lá. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.